Graça e paz, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi de semana? Eu sei que para vocês que são, daqui da mesma cidade que eu, e de todos os lugares do país, foi uma semana quente, né? Uma semana de bastante calor para todo mundo. Mas eu espero que os nossos corações eles estejam afinados em Deus, né? E que sua alma receba refrigério. A ideia desse ministério é que a gente aprenda a passar os tempos em Deus, né? Então eu desejo que vocês tenham uma semana que vai se iniciar que seja de bênção na vida de vocês, mas que a gente também colha frutos, ainda que tenham sido dias difíceis os últimos dias, mas que você consiga colher os frutos da fé. Isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Na nossa aula. Nós estamos na 7ª aula do Panorama, nós já estamos chegando no final desse curso sobre o Panorama do Novo Testamento. Lembrando que o nosso objetivo não é aprofundar. Nós já tivemos um curso sobre o Novo Testamento, nós paramos na carta de Tiago, quando nós fizemos esse curso, né, na igreja. Nós tivemos todo um material, inclusive didático, que é da Lerban, que é sobre o Novo Testamento, e nós só paramos porque a Lerban ainda não publicou os últimos livros, né, desse curso sobre o Novo Testamento. Ele já tem um material já para o Antigo Testamento. Então, por isso que a gente parou, mas assim que forem publicados, a gente dá continuidade no curso daquela forma, tá? A nossa ideia é fazer um curso e o nosso objetivo didático no ano de 2020 foi de falar da palavra de Deus. Por isso a gente até começou um conteúdo sobre a história da igreja e aí nós passamos para o curso de bibliologia para nós estudarmos a Bíblia, né? A história, a forma como o cânon bíblico foi formado. A gente começou com a história da igreja porque isso tem a ver, né? Como os livros foram escolhidos tem a ver um tantão com a história da igreja. Então, para dar uma boa contextualizada, a gente fez dessa forma. E agora a gente está no panorama, mas já está no final. Nós vamos falar hoje das cartas gerais e depois a gente vai ter Apocalipse. Então, a gente já está bem no finalzinho do nosso curso. É só um panorama, é só uma enxergada, assim, para a gente entender mais ou menos, entendeu? Como é que foi esse processo, o que estava acontecendo, qual era o contexto, né? Mas a gente ainda vai ter a oportunidade de se aprofundar, tá bom? E não se esgota, a gente pode ficar anos da nossa vida só aprendendo sobre isso, né? Então, nunca se esgota, a gente tem muita coisa ainda para conhecer da palavra de Deus. Eu quero cumprimentar todo mundo, tá mandando um beijo, Mari, todo mundo que tá chegando, tá bom? Deus abençoe sua vida. Agradecer a cada irmão que tem compartilhado, cada irmão que tem indicado, né, o grupo para que outros pudessem conhecê-lo. Todas as semanas o Espírito Santo tem agregado mais e mais pessoas, né? Não é só um grupo, é um ministério de escola bíblica e a gente quer ser bênção na vida dos irmãos, tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de cada pessoa que você indicar, e que mais e mais pessoas, não só nesse grupo, mas todos os que dizem respeito ao ensino da palavra de Deus, tenham um grande crescimento. Esse é o desejo do nosso coração. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver tanto sobre a importância disso, né? A gente não milita a causa da escola bíblica porque a gente é apegado à cultura, apegado a algumas coisas do passado, né? Às vezes as pessoas veem quem defende a escola bíblica como pessoas que são apegadas, sabe, a coisas antigas, pessoas que não veem a modernidade. Eu acredito, irmãos, que os modelos, os formatos mudam. Tanto que eu tive que aprender nesse ano a fazer esse formato, né? Eu nem gravava, nunca gravei, nunca pensei em gravar as minhas aulas, eu me sentia muito desconfortável, para falar a verdade. Mas a gente teve que aprender. Eu acredito que existam formatos diferentes, mas dizer que o ministério da escola bíblica é um ministério falido,
ou que não se usa mais. Irmãos, isso é discordar de princípios da palavra de Deus. Se você olhar a palavra de Deus, você vai perceber que o ensino é um ministério, dos ministérios dados pelo Espírito Santo. Então o ensino ele tem que ter na igreja, tem que ter o culto para ensino na igreja, tem que ter. E a escola bíblica é essa visão. Ela é muito antiga, ela é centenária e ela teve uma influência muito grande na história da humanidade. Foi graças àqueles que nos antecederam, que pensaram na escola bíblica, que começou como escola bíblica, depois começou dominical. Ela começou dominical por conta de toda uma questão circunstancial, né? Histórica ali, do momento que se vivia onde ela surgiu, mas ela influenciou, por exemplo, a escola pública. Foi graças à criação da escola bíblica que se pensou na escola pública. Porque a escola bíblica ela começou para ensinar as pessoas analfabetas a lerem e escreverem através da Bíblia. E esse formato de ensinar as pessoas, os mais desvalidos, as pessoas que até então eram analfabetas, o acesso ao ensino só para quem tinha dinheiro e agora as pessoas pobres poderiam ler e escrever, foram irmãos que pensaram nisso. E esse formato é que foi pego pelos estadistas e pelas pessoas que acharam importância na alfabetização da população pública, alfabetização pública. Então a gente tem vários formatos. Então a escola bíblica dominical ela tem uma influência mundial e histórica. Então a gente tem que dar valor, muito valor. Ela foi uma bênção para a sociedade, para crentes e não crentes. Graças à inspiração desses irmãos, o ministério chamado desses irmãos, muitos de nós tivemos acesso. Você sentou numa escola pública? Você foi aluno de escola pública? Você foi alfabetizado, aprendeu o que você aprendeu numa escola pública? Então, graças à iniciativa desses irmãos, e pensaram, se esse pessoal de igreja aí pode fazer, por que a gente não pode fazer? Quais foram os benefícios que a alfabetização das pessoas trouxeram para aquela comunidade? Aquilo impactou profundamente a sociedade. Então, foi um modelo, foi um exemplo. E tudo isso eu não estou falando à toa. Hoje a gente vai ver a história de homens que estavam inspirando, estavam falando sobre a importância da nossa espiritualidade ser vivida de forma plena na sociedade. Ser uma bênção onde Deus te plantou, tá bom? Vamos orar então para a gente começar a nossa escola, que agora só foi um bate-papo. Todo mundo está se achegando. Se você ainda está tomando seu café, não tem problema. Vai tomando seu café, coloca o seu celular, seu computador aí. Vai ouvindo a ministração da aula, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã nós queremos agradecer a Ti, Espírito Santo, por essa aula. Agradecer pela vida dos irmãos que já se achegaram, que estão aqui, Senhor, nesse momento, ouvindo a Tua palavra, que dispensaram esse momento para focar, Senhor, nesse ministério, no conhecimento, no aprofundamento do seu conhecimento para com Deus e como isso é importante. Eu sei que eles vão colher a curto, médio e longo prazo os benefícios no Espírito Santo de ter, Senhor, esse momento de comunhão contigo, esse momento de busca da palavra de Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu quero pedir que no nome de Jesus, Pai, Teu Espírito Santo, ó Espírito Santo, seja o nosso professor. Toma a frente, Senhor, nesse momento dessa aula. Venha ministrar Tu que és não somente a inspiração desses homens, mas testemunha desse tempo, desse momento que eles viveram, que nós possamos compreender através da Tua inspiração, do Teu toque, de maneira profunda, aquilo que foi ministrado no coração desses irmãos. Embora os contextos, embora os públicos sejam específicos, nós sabemos que essas palavras chegaram até nós para acalentar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e nos dar, Senhor, mais conhecimento, mais maturidade nas coisas de Deus. Muito obrigado por isso, Senhor. Que cada um de nós aprenda a fazer jus a todo o sacrifício, a todo o empenho, a toda a motivação que esses irmãos tiveram, Pai. E tudo aquilo que foi feito através da história para que essa palavra chegasse até nós. E que ela venha como espada de dois gumes e venha fazer separação, trazer discernimento, que ela venha, Senhor, edificar a nossa fé de maneira robusta, Pai. Para uma igreja forte que nós trabalhamos, para uma igreja madura que nós trabalhamos e nós oramos e nós intercedemos
para que seja feita a tua vontade entre nós. E nesse momento nós abençoamos da criança mais nova, que também vão ter a sua escola bíblica, jovens, adultos, até o adulto mais velho que vai participar. Que eles sejam tremendamente abençoados e que venha uma unção especial dos altos céus, que desça, Senhor, como um orvalho sobre os corações, trazendo refrigério para as almas cansadas, renovo, Senhor, para as forças que estão esgotadas, que venham trazer discernimento para as mentes confusas, Pai, que essa palavra que frutifica seja como esse momento de pastos verdejantes que disse Davi, que ali, Senhor, os teus servos tenham descanso, que eles tenham refrigério, que eles possam receber a nutrição que vem do céu, serem fortalecidos para fazer, Senhor, toda boa obra e prevalecer sobre todo o dia mal. Nós oramos, ó Deus, gratos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Já pegou o seu estudo? Se você está chegando agora, no grupo, a gente tem uma postagem, tá bom? Que tem os estudos. Hoje, antes da gente começar a aula, assim como umas chamadinhas, a gente sempre tem umas chamadinhas. Se não sai no sábado à noite, sai no domingo de manhã. Sobre alguns materiais que são legais para a gente complementar a aula. E hoje eu trouxe, né? Não é que eu tô fazendo propaganda, não. A ideia é outra, tá? Isso aqui não é marketing, eu não ganhei. Né? Não sou blogueira, irmãos, eu sou só professora. E professor não pode ver um livro. Você pensa uma pessoa feliz é o professor quando ele ganha um livro. Esse aqui eu me dei. Não é um material caro, tá? Você vai investir de 35 a 45 reais, se você pegar o frete também, numa livraria, vai comprar ele novinho, tá? Uma obra bem bacana. Por que eu tirei a foto e coloquei junto das outras fotos? Tudo que eu tirei de foto, dos esqueminhas que a gente vai ver, estão aqui nesse livro, tá? Esse manual bíblico, ele é muito legal para te aprofundar sobre algumas coisas. Ele tem um esquema, ele mostra contexto, ele mostra conteúdo, ele mostra doutrina. E tem uma coisa muito legal nesse manual bíblico que ele vai trazer em todos os livros. Primeiro, as características de Deus naquele livro. Como é que o caráter de Deus se manifesta? De Gênesis a Apocalipse. Então, em todos eles tem um compêndio. O caráter de Deus, todos os livros, qual é a doutrina principal? Quais são os desafios que esse livro traz para interpretação? São desafios tanto de da perspectiva cultural, desafios da perspectiva de tradução, e uma coisa espetacular, que eu acho que isso é doutrinário só pelo autor ter pensado nisso, que é Cristo revelado em cada livro desde o Antigo Testamento. A revelação de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Para o autor ter pensado nisso, você pode comprar essa obra tranquilamente, porque ele tem uma crença muito importante que a gente defende aqui. A palavra de Deus, por que a gente está aqui falando dos livros da Bíblia? Quando nós estudamos o curso de Bibliologia, a gente chegou à conclusão, estudando aquele material, que a Bíblia é um instrumento que Deus estabeleceu para comunicar sua natureza, sua vontade, os seus propósitos para a humanidade. E uma coisa que a gente tem como doutrina, principalmente revelado de forma mais clara no Novo Testamento, é que Cristo é o Senhor, Ele é o centro de toda a palavra de Deus. O que Deus queria trazer ao homem, a mensagem da redenção. A Bíblia só tem razão de ser, não é para domesticar pessoas, não é para exercer na sociedade uma influência de coerção. Ninguém quer coagir ninguém. Ninguém quer falar assim, olha, a Bíblia fala e você está condenado. Não é. A Bíblia vem sim apontar o pecado. A lei, ela ainda existe para nos mostrar o pecado, mas muito mais do que isso, e às vezes isso nos falta, irmãos. E nos faltando, afasta as pessoas que nós deveríamos agregar a nós. Muitas vezes nos falta a mensagem central. Nós estamos em pecado. Todos pecaram.
estamos separados sim, todos estamos separados da glória de Deus, mas Jesus veio fazer essa mediação. Então Jesus está revelado desde Gênesis a Apocalipse. O que eu gosto nesse material? É a possibilidade de você perceber Cristo em toda a Bíblia, entendeu? Então é um material legal demais para a gente estudar, para você ter. Vale a pena fazer esse investimento. Então antes aqui do vídeo, tem essa postagem, né, que eu coloquei, aquela chamadinha que a gente sempre faz para começar. Então tem a capa do livro, para se você quiser adquirir, você dá uma pesquisadinha no site de compra, né, nas coisas assim. Eu comprei esses materiais, esses últimos que eu comprei coleções, né, na Livraria Cristã. E eu não sei se é o lugar mais barato, tá? Mas você pode dar uma pesquisada aí. Mas eu comprei no site Livraria Cristã. E às vezes eles fazem uns combos, tá? De materiais assim, é muito legal ter isso daqui. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando no computador. Então eu coloquei, e se vocês depois quiserem, que tem esses quadros aqui, eles fazem parte um pouco do estudo. Quem tem o estudo, né, que foi cedido lá pelos irmãos do canal Escola do Discípulo no YouTube, que eu sempre falo para vocês, gente, vai lá, acessa, se inscreve, compartilha um conteúdo muito bom dos irmãos da Primeira Igreja Batista. Eles são lá do Mato Grosso e eles também fazem parte do seminário, né? Então foi cedido para os irmãos. Então a gente solicitou para eles esse material, tá bom? É um curso que eles já têm também lá no canal deles e a gente vai complementando, porque aqui eu já conheço mais ou menos vocês, né? Então vai ter diferença, porque a gente vai trazendo alguns materiais complementares para dar uma ilustrada maior. Seriam ali 4 páginas praticamente, nem 4, né? 3 páginas e meia que nós teríamos aqui para estudar hoje, mas a gente deu uma complementada. Eu quero ir devagar com vocês. Se a gente precisar de 2 aulas, então eu não vou correr não. A gente falar legal. É só um panorama? É só um panorama. Mas eu queria falar porque o que a gente tem nas cartas gerais? Nós temos um compêndio muito importante para a igreja nessas cartas. Esses livros que a gente vai ver aqui, que são cartas gerais. Eles são importantes porque a ideia que se tem de cada autor, embora cada um tenha escrito no momento da igreja, é de fortalecer a fé da igreja. Então é legal porque Paulo tinha isso, nós acabamos de ver, né, na lição das cartas paulinas, Paulo já tinha esse desejo, mas é interessante que aqui nós temos a ação desses irmãos, líderes da igreja, apóstolos, outros líderes da igreja, porque nós temos aqui Tiago e Judas, que não são apóstolos, mas eles são líderes na igreja, né? São meio-irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, meio-irmãos de Jesus, e testemunhos assim oculares, né? De pessoas que viveram e viram o ministério de Jesus e agora vão instruir a igreja, esse entendimento desse corpo universal de Cristo, corpo místico e universal, que agrega todas as pessoas. Você vê um esforço genuíno e um cuidado genuíno para cuidar daquilo que é o objetivo de tudo que Deus fez. O cumprimento de uma promessa sensacional que é o ápice. Irmãos, a igreja de Cristo coroa todo o propósito que Deus tem revelado nessa palavra. Porque ela é a manifestação daquilo que Deus, desde Gênesis, queria fazer com a humanidade. Queria redimir um povo para si. Um povo nascido do seu coração, um povo que é gerado em Deus, não mais de uma linhagem, a linhagem dos hebreus, mas um povo que emana de Deus pelo Espírito. Eu talvez não tenha tanta propriedade, eu falo isso com muita emoção, talvez eu não tenha tanta propriedade porque eu ainda estou começando, né? Eu já estou há 20 anos no Ministério do Ensino da Palavra, mas eu me vejo começando. Cada vez que a gente começa um curso, a gente vai estudar, a gente vê quanta coisa a gente ainda precisa aprender.
Mas eu me lembro assim perfeitamente quando eu fiz o seminário, eu tive a oportunidade de fazer, eu já falei um pouquinho aqui, só repito porque tem pessoas novas no nosso grupo. Quando eu fiz o seminário, meu professor, um dos meus professores no seminário foi o pastor José Rodrigues, né? Que é o presidente da MCM, né? Missões. Você pode procurar, ele tem vários materiais no YouTube, pastor José Rodrigues, e ele falou uma aula assim que eu nunca mais esqueci. Eu não sei falar ela completamente, mas ela me impactou. Ela tatuou para sempre o meu espírito, que é a aula do conhecimento de Cristo. Na aula do conhecimento de Cristo, além da gente estudar sobre a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, nós ficamos cerca de 6 horas. 6 horas em aula. Foi difícil chegar até o fim dessa aula, assim, sem se prostrar e sem sentir o profundo desejo de adorar Cristo. Você entender quem é a pessoa de Jesus. Essas cartas vêm lembrar a igreja e relatar, porque quando as cartas começam a ser escritas, nós já estamos lá na 3ª, 4ª geração da igreja. Algumas aqui, cartas como as cartas de João, irmãos, vão ser escritas já no final do século, do 1º século. Então, já são pessoas, a maioria dos discípulos, quando João escreve, por exemplo, já só tinha ele. Nós não tínhamos mais testemunhas oculares. Ou são pessoas, gentios de nações distantes ali da região da Palestina, que não tiveram contato com pessoas próximas, ouviram falar. Isso é muito profético, isso é muito bonito. Eu talvez não seja humanamente capaz, mas eu rogo ao Espírito Santo que você compreenda o ponto que eu quero te mostrar. Quando Jesus fala para Tomé, você creu porque está me vendo. Felizes são aqueles que creem sem ver, né? Todos ali que estavam com ele criam porque viam. E Jesus estava falando, felizes são eles. Irmão, se você soubesse o que é ser igreja, você empenhava suas forças em ser igreja. Se você soubesse o amor, o carinho e tudo aquilo que envolve ser igreja, você empenhava suas forças, você tinha como missão de vida. Muitas pessoas têm como missão de vida construir uma bela casa, estudar os filhos, fazer uma viagem ao exterior, mas se a gente entendesse tudo que envolve ser igreja, se você soubesse, se nós soubéssemos o tamanho do privilégio que é ser igreja, a gente não trocava nada nesse mundo, momento nenhum nesse mundo, questão nenhuma nesse mundo por ser igreja. A gente faria de ser igreja o objetivo de vida nosso. Isso é muito forte e eu espero que o Espírito Santo imprima isso em nós. Ser igreja. É doído no nosso espírito quando a gente vê as pessoas desdenhando a igreja ou quando a gente vê as pessoas desvirtuando a ideia da igreja. Mas essa militância que a gente tem que ter, ela já existia para os apóstolos. Nós vamos ver aqui. Nós temos desde o primeiro texto a ser escrito, que é a carta de Tiago, é o primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento, até as últimas coisas a serem escritas, que são as cartas de João, salvo Apocalipse, né? Que não entra aqui, mas é das últimas coisas a serem escritas. E todo esse desenvolvimento dessa literatura para que a Igreja de Deus fosse fortalecida. Todo o desenvolvimento dessa literatura para que a Igreja de Deus entendesse quem é o Cristo que eles serviam. E principalmente porque quando Tiago começa a escrever, é próximo ali do tempo em que Estevão foi martirizado. Nós vamos ter aí a perseguição, o primeiro levante de perseguição de fato da igreja. Oposição é uma coisa, perseguição é outra, viu? Nós vamos ter ali o fato, eu até peço desculpas para vocês, porque quando o negócio é forte, eu fico assim, meio emocionada. Mas é muito precioso.
E nós vamos ter até ali, quando João escreve, a perseguição de Domiciano, que foi uma das mais severas e mais cruéis da história da igreja. Então nós temos momentos intensos de perseguição, de ser tratado na sociedade sem privilégio nenhum e muito pelo contrário, como inimigos do Estado, inimigos e não associados. Então, a associação que se deu para a igreja, porque ela entendeu no 3º século que era importante para ela, foi um respiro, mas a associação não fez bem para a igreja. A igreja ela é posicionada no Espírito. A igreja é posicionada como herdeira de um reino que não é dessa terra. Então, as nossas dimensões e as nossas riquezas, elas estão no alcance das vidas, ela está na transformação das pessoas. O que transforma as sociedades, irmãos, não são governos, são pessoas transformadas. Se nós entendêssemos o quanto é necessário a gente discipular, ser igreja, é isso que eu estou falando, ser igreja, cuidar de pessoas, discipular pessoas, ensinar pessoas, ter tempo para ser igreja, para ser corpo, para que a figura de Cristo seja fortalecida na mente e nos corações daqueles que são mais fracos, daqueles que estão mais vulneráveis, e para que a gente tenha essa clareza daquilo que é servir a Deus de verdade e a gente possa imunizar as pessoas dos falsos profetas, dos falsos mestres, das doutrinas perversas que elas estão dentro da igreja. Irmão, para uma doutrina ser perversa e estar dentro da igreja, ela não vem declarada com chifres, né, com satanismo. É coisa que é sutil, que é aceita. É o que a gente fala bastante, meu pastor aqui fala bastante sobre o termo sofisma, que são meias verdades ou mentiras encantadoras muito próximas que vislumbram verdades. Meia verdade é uma mentira inteira. Então não existe meio evangelho, meia verdade. Olha, é mais ou menos assim. Seja um defensor da causa do evangelho, da palavra de Deus. Tenha como objetivo aquilo que a Bíblia tem como objetivo. Tenha como alvo que o evangelho tem como alvo. É simples e é tão simples que parece loucura. Muitas pessoas confundem, muitas pessoas ficam frustradas porque elas queriam algo assim sensacional. É sensacional na essência, mas muitas vezes o processo é simples, simples e simples. Que o Espírito Santo nos conduza nisso, irmãos. Mas para a gente não pisar em campo minado, para a gente entender, a gente precisa conhecer. Então, quem não tem, esse material está lá em arquivo, você vai lá no grupo, você que está aí no grupo, tem lá, ó, sobre discussão, sala, membros, eventos, mídias, arquivos. Lá no comecinho do grupo, perto do nome do grupo, vai lá em arquivos, aí você vai ter panorama do Novo Testamento. Pá, você clica e você vai ter esse material que a gente vai ler, tá bom? Se você quiser esperar um pouquinho, vai ouvindo, depois você toma parte disso daí, vai ajudar para você assistir os outros vídeos e ter noção das outras coisas também. Então vamos lá. Nós estamos na aula 7, mas não é a 7ª aula, a gente teve várias aulas, tá? Alguns capítulos a gente teve 2 aulas. Esse vai ser um, eu acredito, tá? Nós vamos falar aqui das cartas gerais. Acabamos de ver as cartas paulinas, agora nós vamos ver as cartas gerais. As epístolas gerais são os escritos dos demais autores que, além do apóstolo Paulo, foram usados por Deus para produzirem o Novo Testamento. Esses autores registraram suas orientações, recomendações e ordens. Orientações, recomendações e ordens. Tudo isso tem, viu? Não pode mandar, não pode. Quando você tem autoridade espiritual, pode. Você pode ordenar alguma coisa, gente, é isso aqui. Não é que a gente é autoritário. Tem coisas que a gente não pode permitir que as pessoas entendam que são negociáveis, entendeu? Nas doutrinas bíblicas tem coisas que são inegociáveis, então a gente tem que colocar como ordem. Olha, Deus não pediu para você fazer isso à medida do possível, Deus mandou fazer.
entendeu? Deus mandou fazer. Aí tem coisas que são recomendações. Olha, é melhor você fazer dessa forma que vai facilitar a sua vida e sua caminhada. Tem coisas que são ordens e tem coisas que são recomendações. Olha, é melhor vocês começarem a observar isso. Tem coisas que vêm para dar uma estrutura, tem coisas que vêm para ser estéticas da vida espiritual e torná-la mais bela, mais facilitada, geralmente vindo de pessoas mais experimentadas. Olha, eu já tenho uma trajetória, então eu vou auxiliar a pessoa nisso. E tem coisas que são ordens. Gente, é assim que tem que ser. Aqui não tem negócio nesse ponto aqui, não é estético, não é formulador, é ordem. E a gente precisa ter discernimento disso. E aí ele continua. Tudo isso para benefício dos destinatários da igreja em geral, ou a igreja universal, a igreja de todos os povos, feitos de todas as raças, etnias e classes sociais, tá? E não para localidades específicas. Por que a gente está falando isso agora? Porque a gente acabou de ver a obra literária de Paulo, que tinha destinatário à igreja certa. Embora, mesmo naquele tempo, os escritos de Paulo não ficavam só naqueles lugares, porque o que ele ensinava era a doutrina da igreja. Então servia para todos, mas a gente não pode esquecer. Eu falei bastante disso na última aula. Paulo estava escrevendo para aquela igreja. Então a gente tem que observar dentro o que é orientação, o que é recomendação, o que é ordem. O que é ordem serve para a igreja do Iapoque ao Chuí. Vamos fazer assim um termo geográfico aqui do brasileiro, do Iapoque ao Chuí. Então, nós temos uma dimensão universalizada para todos. Mas também existem as recomendações e orientações. Principalmente quando a gente viu as cartas pastorais, quando ele está falando para Timóteo, quando ele está falando para Tito, ele está falando de problemas muito específicos que eles enfrentavam na igreja. E são orientações que a gente também pode utilizar naquilo, aqui na nossa realidade. Dá para ser usado, mas a gente tem que entender dentro daquelas cartas o que é orientação, o que é ordem, o que é recomendação, tá bom? Para que a gente não coloque um peso naquilo que não é, tá bom? E para isso a gente precisa olhar outros livros. Se a gente viu isso em bibliologia, para a gente atestar que algo é doutrina, ela tem que vir descrita na Bíblia de forma cadencial, de forma que um texto sustente o outro. Aí a gente tem ideia do que é doutrina. Ela vem sendo desenvolvida ao longo da Bíblia, mais de um livro falando sobre aquilo, mais de um texto falando sobre aquilo. Aí a gente tem as recomendações, são questões muito pontuais e particulares. A gente precisa entender o contexto histórico para a gente entender. Por isso que a gente falou de algumas polêmicas ali dos textos de Paulo, como a questão do ensino de mulheres. Então tem igreja que pegou aquilo ali e defendeu que mulher não pode ensinar, não pode ministrar, e aí cria aquela geração. Só que contemporâneo de Paulo, por exemplo, e muito auxiliadores do ministério de Paulo, pessoas que foram importantíssimos no desenvolvimento do ministério de Paulo, teve aquele Priscila. E Priscila é citada várias vezes, ela é uma pessoa que tinha uma grande influência na igreja nas regiões onde ela morou. O trabalho deles era fundamental. Você já teve a oportunidade de assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Lá, então, eles têm uma pequena alegoria do que seria a vida e o ministério, principalmente de Priscila e Áquila, qual era a função deles na igreja, né, o que tem. Lógico, lembrando, o filme é uma alegoria, tá bom? É uma ideia sobre, tá? Então, o que acontece aqui? De modo geral, todos os escritores apresentaram o quadro de um Salvador cuja força podia sustentá-los. É doutrinário, esses livros são doutrinários, porque elas vêm trazer uma ideia daquilo que eu estava falando para vocês que impactou tanto a minha vida no seminário. A tal da cristologia. Uma ideia de Cristo, uma descrição. Porque são cartas que estão sendo escritas principalmente para pessoas que não foram testemunhas oculares e pessoas que estavam ali no meio de um fogo cruzado, porque assim que a igreja nasceu, o engano também quis nascer.
Os primeiros problemas que tivemos, por exemplo, foi a situação judaizante que estava tentando ser colocada na igreja. Motivo pelo qual lá, Atos, capítulo 15, nós vamos ter o concílio, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, liderado por um dos autores que a gente vai ver hoje, que foi Tiago. Então, ele tem essa necessidade de se estabelecer uma ideia do que é orientação, do que é recomendação e do que é ordem, do que é doutrina e daquilo que é ensino ali para aquela localidade, tá? Para que as pessoas tenham, no processo de aculturação, uma dimensão daquilo que Deus aceita e daquilo que Deus não aceita dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, tá bom? Então vamos continuar lá. Como os cristãos de hoje também se defrontam com problemas relacionados à perseverança, à compaixão mútua. Minha compaixão com você é a sua comigo, minha paciência com você é a sua comigo, meu amor para com você é o seu comigo, a longanimidade, o fruto do Espírito manifesta na minha vida para abençoar a sua e na sua para abençoar a minha, tá bom? E comportamento prático. Ó, esses textos que a gente vai ver aqui falam muito sobre comportamento prático. Olha só, são os primeiros anos, as primeiras décadas da igreja. E os líderes já sentem a necessidade para estabelecer com as pessoas. É necessário que a sua declaração de fé tenha uma manifestação prática. É necessário que a sua Bíblia seja revelada primeiro na sua vida antes de sair pela sua boca. Vou repetir. É necessário que primeiro as verdades bíblicas se manifestem na sua vida antes de sair pela sua boca. Aí voltando lá. De honestidade e integridade, as palavras das epístolas gerais, por serem genuína palavra de Deus, aí eu queria que você grifasse isso. Nos dão força e ajuda em nossas lutas espirituais. Então daí, eu vou fazer uma recomendação. Olha só, não é uma ordem, é uma recomendação. Nós vivemos um ano atípico na história da humanidade. E dentro da geração da modernidade, né, no último século, salvo que foram enfrentadas duas grandes guerras, a gente não pode comparar o que a gente vive com isso, né? Mas a opressão, o impacto de males, o impacto social, psicológico, financeiro e a questão do luto é uma coisa muito forte, tal como uma guerra. Embora a gente tenha que entender que todo dia tem guerra, todo dia tem um mal em algum lugar, mas agora a gente tem uma questão em nível mundial. Hoje a gente não está assistindo o noticiário, vendo, nossa, olha que país, como, vamos pegar lá o tsunami, foi lá nas ilhas, principalmente ali da Ásia, né, da Baixa Ásia, da Oceania, aquele arquipélagos e causou aquele terror e a gente olhava aquilo, a gente sentia a dor, aquela empatia, mas não viveu. Então a gente não tinha o ponto do trauma emocional, psicológico, da opressão, que a gente está vivendo agora em nível mundial. Todos os países. O brasileiro está vendo uma coisa que, né, ele assiste sobre tsunami, ele assiste sobre terremoto, ele assiste sobre furacão, mas aqui é um país, né, abençoado por Deus e bonito por natureza, e a gente fica muito confortável. Só que agora a gente foi mexido. E eu tenho certeza que o Senhor, que é governante de toda a história, que está no governo de todas as coisas, ele tem propósitos sobre isso. Então, a minha recomendação, que você estude essas epístolas. São livros, com exceção aqui de Hebreus, que é mais compridinho, mas são cartas mais curtinhas. Tem ensinamentos práticos, nem Tiago e Judas, é bem específico, né? E que vão ajudar a gente a fortalecer a nossa fé, porque a palavra de Deus é viva, vai trazer frutos em você, mas também porque elas vão trazer uma forma mais clara, uma iluminação sobre as situações da vida,
para que você tenha consciência do que Deus espera de você nesse tempo, porque isso é muito importante. Nós, muitas vezes, só entramos naquela engrenagem de tentar entender tentar entender o tanto que Deus pode agir numa situação. A gente ora muito para a ação de Deus numa circunstância desfavorável, mas a gente esquece, isso porque muitas vezes a gente ainda não foi discipulado como deveria, que a gente precisa também orar para que a gente entenda o propósito pelo qual nós precisamos dessa situação adversa, dessa adversidade. Porque não vem tentação sobre nós, né, que não seja humana. Então, a gente pode suportar, é necessário e a gente vai passar por isso. Só que nós esquecemos de pedir ao Senhor que nos revele o que devemos aprender, para que razão nós vamos passar por aquilo. A gente ora para passar logo, mas a gente esquece de pedir ao Senhor discernimento e iluminação sobre qual é o propósito de Deus naquela situação. Esses ensinos aqui dessas cartas falam muito sobre isso, porque os irmãos, nesse período histórico em que esses livros foram escritos, passavam por muitas provações, perseguições que mexiam com eles, emocional, espiritualmente. Ser cristão era ser taxado mesmo, tá? Ser cristão era ser carimbado. Eles se tornaram primeiro perseguidos religiosos para depois também, além de religiosos, serem perseguidos políticos. Isso teve um impacto enorme na vida deles, né? E fez mudar completamente sua forma de agir, de viver igreja. Por isso que eu falo, tem coisa na Bíblia que é recomendação. Tem coisa que é orientação. Vou dar um exemplo. Esses dias um pastor muito renomado, gosto muito das pregações dele, mas discordei veementemente disso. Nesse tempo de pandemia, ele dizendo que era errado o que os pastores estavam fazendo de mandar a Santa Ceia e as pessoas ceiarem na casa delas. E eu fiquei pensando. Eu falei, como é que faz o crente lá na China, que não pode ter igreja? Na Coreia do Norte, que não tem igreja? O que faz um crente no país da janela 10 por 80 lá, que é o retângulozão que tem dos países de mais alta perseguição, países muçulmanos? O que faz onde sequer pode ter uma igreja? Como é que ser esse irmão? Você entende o que é recomendação do que é doutrina? Como é que eu posso dizer que uma coisa é errada se ela não pode ser aplicada em todos os lugares ao mesmo tempo? É impossível para aquele irmão. Aquele irmão não tem uma igreja acessível. Então ele nunca vai ceiar, ele nunca vai tomar uma santa ceia, ele não pode reunir a família dele, ele não tem autoridade. Aonde foi dito que foi colocada uma autoridade apostólica sobre uma pessoa, uma autoridade de pastor, para que uma pessoa pudesse fazer isso? Pudesse promover uma santa ceia? Se ali no texto está dizendo, toda vez em que vos reunirdes, é um memorial. Então aí a gente percebe, falta-nos entendimento e discernimento. Tem pessoas que pegam aquilo e enfiam aqui. Irmãos, vê o momento que foi falado, as circunstâncias em que foi falado e como foi replicado aquilo, né? Muitas vezes as pessoas têm até boas fontes, né, dos puritanos e tudo mais. Só que a gente precisa entender os movimentos dos puritanos, a gente precisa entender como é que eles desenvolveram a teologia deles e o que estava acontecendo naquele momento que fez com que eles tomassem algumas decisões e como era a sociedade da época. Hoje a gente não consegue colocar os moldes dos puritanos. É bonito, muito bonito a forma de viver e de ter. Mas agora a gente precisa ensinar a pessoa a ter uma independência do sistema e colocar essa purificação no coração. Porque os puritanos, eles tinham a visão de purificar a sociedade para transparecer sua espiritualidade. A gente não consegue porque a gente está num tempo histórico em que o mundo vai decair moralmente. A gente sabe disso pela palavra de Deus, pelas revelações da palavra de Deus. Mas a gente tem que ser a contracorrente, entendeu? Então, muito cuidado.
Eu fiz toda essa introdução, que aí a gente vai entender melhor quando a gente for lendo cada um dos aspectos históricos desses livros aqui. O primeiro que a gente vai ver é Hebreus. Deixa mais ou menos aberto aí Hebreus. Na nossa igreja está acontecendo uma série de estudos muito legais, Heróis da Fé. Ela é baseada no capítulo 11 do livro de Hebreus, que tem uma descrição sobre heróis da fé. É uma série muito bonita, tá? Então, se você quiser, eu te convido, tá lá no canal da igreja Lagoinha Promissão. São dos cultos das terças-feiras, tá? Então, a gente tem vários. Então, todos aqueles que são citados ali estão sendo falados. Cada terça-feira é ministrada a vida e o testemunho e o fundamento que o Senhor ensinou para cada um desses irmãos, aí que a gente tem citado lá. Aí no livro de Hebreus, nós temos um tema central. Qual é o tema central do livro de Hebreus? Se você quiser anotar aí na sua folha, se você quiser aí no seu caderno de anotação, põe aí. O tema central do livro de Hebreus é apresentar Jesus como o sumo sacerdote. Por que disso? Porque o livro de Hebreus ele tinha um público-alvo. Então, primeiro, para você entender legal o livro de Hebreus, você precisa conhecer a estrutura de culto, a espiritualidade que está descrita no livro de Levíticos. Isso já dá uma ideia, uma pista legal de quem são os receptores desse conteúdo. Tem que ser uma pessoa que conhece o livro de Levíticos. Para quem era importante, para quem era literatura o livro de Levíticos, quem sabia e conhecia profundamente? Aqueles que eram judeus. E vamos distinguir aqui hebreu de judeu. Judeu é aquele que professa a religião judaica. Ele pode ou não ser ali da região da Judéia. Judeu não é quem nasce lá. Judeu é quem é da religião judaica. Quem é descendente de sangue, a gente chama de hebreu. Então, o livro aos Hebreus era para esses descendentes do povo de Israel, tá? Israelita é quem mora lá na região da Palestina. Ele pode ou não ser judeu. A gente tem judeu, a gente tem pessoas de tudo quanto é religião lá na Palestina. A gente tem os muçulmanos, a gente tem um monte de coisa. Mas, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos falando de pessoas, esses hebreus, eles já tinham sido judeus. Eram ex-judeus, pessoas que agora eram convertidos ao cristianismo. Às vezes o autor do estudo usa o termo cristãos judeus, que eu já falei em outra aula, que conceitualmente e teologicamente é um paradoxo. Ou você é judeu ou você é cristão. Não tem como você ser um cristão judeu e nem um judeu cristão, tá bom? Porque são doutrinas e pensamentos completamente diferentes. Eles têm a mesma base, mas eles se diferem profundamente, tá? Então eu tomo pra mim, né? Não é que eu discorde, não é que o autor está errado, eu entendo a intenção. Ele está querendo dizer que são pessoas que professavam a religião judaica e tinham se convertido ao cristianismo. Só que tem uma característica aqui, tá? Com relação a esses hebreus. Eles são novos na fé. E eles estão sofrendo, você imagina aqui a situação, porque para um gentio, vamos aqui fazer um paralelo legal para você entender. Para um gentio se converter ao cristianismo, os gentios vinham de religiões pagãs e eles vinham de culturas politeístas. Um Deus a mais, um Deus a menos, tanto faz. O pastor José Rodrigues fala bastante disso com relação ao evangelismo, por exemplo, na Índia. Ele que trabalhou e trabalha bastante com aquela região, com a evangelização dos hindus, ele fala para eles, você fala assim, olha, eu vou te apresentar Jesus Cristo, o Deus, o Cristo. Obrigada, vai ser o milionésimo tal Deus para eles. Eles não vão fazer tanta questão. É mais ou menos isso. Você tá lá com gentios, com culturas politeístas,
rituais pagãos, é mais um ritual. Então você vai falar para eles, eles vão ouvir, tá? Agora você vai pregar para uma pessoa que crê numa das únicas culturas monoteístas, se não for a única, né? Que o cristão também é. Monoteístas da história, do mundo. Aí é diferente. Você tem uma estrutura social baseada nesse ensino primordial, inquestionável. Aí você vai falar para ele que ele tem, na verdade, o seu Deus se manifestou, o seu Messias veio, então ele tem que fazer uma ruptura com uma cultura que é a base e essência da sua nacionalidade. Porque o povo judeu, ele não nasceu de uma plantinha chamada Deus. Ele é um povo que se formou a partir de um chamado. Então, a existência do hebreu na terra é muito específica. Ele nasce com um propósito. Esse povo nasce com um propósito específico dado por Deus. Você imagina. Você vai romper, para essas pessoas era romper, primeiro, com uma história aqui já milenar. Quando está se apresentando Jesus, né, nós já temos milhares de anos de história judaica. Então já começa por aí. Segundo, com uma estrutura familiar muito específica, em que tudo é definido pela religião e a família é muito bem estruturada. Por exemplo, eu estou na minha família, já é difícil para nós. Eu nasci numa família que já vem historicamente, né? Na história da minha família, a gente é todo de uma religião. Já é difícil pra gente quando a gente vai lá, se converte, rompe com aquela religião familiar. Mesma coisa para um judeu. E para eles isso é fundamental. E a gente está aqui num tempo onde isso era ainda muito mais inegociável, porque a forma de entender das pessoas era muito extrema. Era tudo muito 880, lembra? O que valia naquele tempo? Olho por olho, dente por dente. Então eram umas coisas que a gente, pelo menos teoricamente, já evoluiu bastante disso. E aí, você imagina para uma pessoa, para um hebreu, romper com tudo isso. Aceitar Jesus como Messias, aceitar a obra de Cristo, aceitar que Cristo é o Senhor. Fazia com que ele se marginalizasse dentro do seu povo. E para o povo judeu, do olho por olho, dente por dente, era cortar relações profundamente. Você imagina então eles que sempre estavam ligados a uma situação ali de, além do patriarcado todo, a estrutura da família judaica, ainda tem a questão, por exemplo, toda a comunidade judaica sempre está ligada a uma sinagoga. Então, quando ele sai, ele não sai só da ligação com a sua família. Ele sai de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Ele muitas vezes fica isolado, mas isolado mesmo. Então, ser um hebreu cristão tinha um impacto profundo na vida desses irmãos. Eles estavam recém-convertidos. Aqui, quando Hebreus é escrito, além dessa perseguição que eles já estão sentindo historicamente ali, desde o momento em que começa o martírio da igreja, a perseguição pelas autoridades judaicas, Paulo foi um dos perseguidores. Aqui já se passou bastante tempo, Paulo já estava praticamente para morrer aqui, quando Hebreus é escrito. Não se sabe quem escreveu, nós vamos ler aqui. Mas qual é o contexto aqui? Além dessa perseguição e dessa ruptura dolorida, porque você não deixa de amar a sua família porque ela não concorda com a sua fé, por favor, né? Isso é erradíssimo e não é o propósito. Mas é dolorido, porque você ama aquelas pessoas, né? Mas você sabe que você tem um chamado, você sabe o que é mais importante. Além dessa ruptura, tem essa rejeição social. Então a comunidade que sempre é unida e um ajuda o outro, agora você é sozinho, você é isolado. Tinha uma outra questão, os povos e as nações, por conta dessa questão, e o judeu deixava muito claro que Deus era o Senhor, sem ele, toda aquela questão que a gente já sabe, Deus é o único Deus. O que sai disso
é perversão. Então as pessoas já tinham um ranço dos judeus, né? Vou falar aqui umas palavras aqui que são do nosso cotidiano pra gente entender o sentimento. Eles já tinham aquela exclusão da sua comunidade, dos de fora da sua comunidade. Então estava sozinho. E nesse momento que Hebreus estava escrito, era a mesma época em que começou no Império, não só agora essa perseguição religiosa, mas começou no Império a perseguição política. Então era estar sozinho e marginalizado. Então o peso que tem sobre as pessoas era muito grande. E agora ele então vem mostrar a Cristo como sumo sacerdote, como aquele que veio para fazer as vezes de sacerdote, apresentar essa expiação dos pecados. E aquele, principalmente, porque a questão do sumo sacerdote o sumo sacerdote ele não era só responsável por fazer os sacrifícios. Existia um momento ali no calendário judaico religioso que era o momento da expiação dos pecados pela nação. Era isso que o sumo sacerdote era responsável por fazer, que era aquele momento em que o sangue do sacrifício era levado até o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, era aspergido naquele lugar sobre a Arca da Aliança e a glória de Deus manifestava ali. O sumo sacerdote ele tinha que ter uma vida íntegra e separada. Quem aqui conhece um pouquinho dessa parte do Antigo Testamento, quem já estudou lá com a gente lá no Tabernáculo vai lembrar, era amarrado uma corda com sinos no pé do sumo sacerdote quando ele ia entrar ali, porque se ele não tivesse feito a sua preparação dignamente, se ele não tivesse realmente feito tudo o que ele deveria fazer, aquela glória consumia a vida dele, ele morria ali dentro. Por que era amarrada a corda? Para puxar, porque ninguém entrava ali, só o sumo sacerdote. Ninguém poderia ir lá e tirar o corpo dele, e não poderia deixá-lo apodrecendo lá diante da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, Deus no meio do povo. Então, o cadáver era puxado ali com aquela cordinha. Então tinha toda essa questão cerimonial. O que a gente vê ali? Quando a gente fala de Hebreus e sumo sacerdote, está falando de alguém que foi mediador. Então eles vão explicar, né, fazendo uma comparação com Levítico, o sacerdócio de Cristo como sumo sacerdote, que não só mediou a nossa situação e expiou os nossos pecados diante de Deus, levou sobre si, mas fez com que o sacrifício fosse cessado, sendo ele o único e suficiente Salvador, mediador entre os homens e Deus, e aquele que abriu o caminho. Existiam véus e mais tecidos, que era impossível qualquer pessoa, mesmo que entrasse no lugar santo, os sacerdotes que ali cuidavam do incenso, do pão, das velas, eles não viam o Santo dos Santos. Agora, isso foi aberto para que a gente visse, para que a gente acessasse. Então, o autor de Hebreus, que é incerto, ele vai trazer esse povo confiança e esperança. Vocês não estão sozinhos. Vocês fizeram a melhor escolha. E a gente vai fazer aqui a leitura e eu vou pedir para vocês colocarem uns pontinhos aí. O autor é incerto. Para alguns pais da igreja, Paulo é o autor. Quando fala pais da igreja, está falando dos líderes mais primeiros lá. Do 1º, 2º, 3º século, tá? Da igreja. Pais da igreja. Para alguns, ela pode ser atribuída a alguns dos que andavam com Paulo. É por conta do jeitinho de escrever que eles apontavam Paulo, tá? Outros apontam para um daqueles que andaram com ele. Não necessariamente discípulos, mas também líderes da igreja como Paulo. Sugerindo Lucas, Barnabé, que são 2 que andaram com Paulo, Apolo, Silas, que também andou, Áquila, Priscila, como eu disse para vocês que eram líderes muito influentes na igreja,
E vários já apontaram suas opiniões, mas o mais correto é afirmar como Orígenes, que é um historiador, é uma das pessoas que a gente na história da igreja tem um período em que muitos se levantam para fazer esses estudos, esses compêndios teológicos, a sistematização do conteúdo teológico, e Orígenes é um desses. Ele afirma sobre Hebreus, só Deus sabe quem escreveu. Né? Então a gente tem que falar, só Deus sabe quem escreveu Hebreus, a gente não sabe, a gente não faz ideia assim exata. A data provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo, porque ela não cita, Hebreus não cita a destruição do templo, muito pelo contrário, várias partes de Hebreus ainda fala no tempo presente do culto, do sacrifício, ele faz uma relação com o culto que ainda acontece, com o sacrifício que ainda acontece. E o sacrifício acontecia no templo, e o templo só tinha em Jerusalém. O que tinha nos outros lugares eram sinagogas, que não tinham sacrifício. As sinagogas eram um lugar de estudo, de ensino, tá? Agora, no templo, aí tinha toda a estrutura sacrificial. Então, por isso era tão comum as pessoas fazerem aquelas caravanas para irem para Jerusalém, onde estava o templo, e ali prestar a adoração e o culto, tá? Eles ficavam mais tranquilos com relação a não fazer isso constantemente, como os povos passados, por conta disso que eu acabei de falar. Existia o culto, o sacrifício da expiação dos pecados pela nação, tá? Que era feito pelo sumo sacerdote. Então, o que a gente tem aqui, tá? O local da escrita também é incerto, né? Onde estava o autor de Hebreus quando escreveu? Assim como a autoria e a localidade também é desconhecida, sendo que a única indicação geográfica está lá em Hebreus 13, 24, em que o autor fala assim, os da Itália vos saúdam. Mas isso é muito complexo para dizer que ele está na Itália e fala, gente, a galera daqui está mandando um alô para vocês. Porque ele pode estar com pessoas que são da Itália, para dizer assim, olha, gente, estou aqui com alguns italianos e eles estão saudando vocês, tá? Ou estou com alguns dos de Roma e eles estão saudando vocês. Tem um pessoal aqui comigo, eu não estou sozinho, e eles estão mandando um abraço a todo mundo aí, a vocês hebreus. Dizendo assim, olha, nós somos um corpo. Lembra que eu falei para vocês? Pessoas marginalizadas. Olha que legal. Seria dizer para esses que se sentem sozinhos, vocês podem não ter mais parentes a seu favor, vocês podem não ter os seus consanguíneos a favor de vocês, mas vocês têm com certeza seus irmãos de fé. Seus irmãos de fé são uma família importante para você. Qual é o propósito da carta de Hebreus? É uma carta de exortação, grifa aí, de exame e de expectativa. Isso é importante a gente falar. Por quê? Quando a gente fala de exortação, exortar as pessoas é confortar, é trazer ânimo, é dar aquele levanto, é falar assim, dá uma sacudida, vamos gente, vamos, vai dar certo. Isso é exortar a pessoa, tá? Para examinar, porque ela precisava olhar para si, porque é necessário, e da expectativa. Por que disso? A palavra exortação no grego significa encorajamento, como eu acabei de falar para vocês, tá? Ou consolação. É encorajar, é consolar alguém, possibilitando o entendimento de que esta carta foi escrita para encorajar e consolar aqueles que estavam passando por dificuldades. Essas que eu já citei para você, que não eram poucas nem de longe. Ela é uma carta de exame também. Então, grifa aí, uma carta de exame. Por quê? Nos ajuda a descobrir qual o verdadeiro objeto da fé. Hebreus é um livro também de expectativa. E aí, sobre esse verdadeiro objeto da fé, se você ler o capítulo 10, 11 e 12, ele condensa ali, ó, ele faz um grupão ali muito interessante. E a gente aprende muita coisa ali no livro de Hebreus. A gente estudou por um tempo, eu falo para vocês que esses 3 capítulos são demais para você parar e realmente meditar e aprender. É muito profundo. E também vai falar sobre expectativa. Grifa aí, expectativa. Por quê?
trata-se de uma palavra voltada para o futuro. Grifa isso. Capítulo 2, versículo 5 fala disso. O mundo que há de vir. Então, esse mundo não é o ideal. E nós não estamos aqui para transformar esse mundo num mundo ideal. Nós temos uma esperança que essa obra de mundo idealizado vai ser feita pelo Senhor. Porque senão ele não diria, eu vou preparar-vos lugar. Então a gente muitas vezes perde tempo preparando um lugar, sendo que o reino do Senhor não é aqui, nós não estamos aqui para determinar o reino do Senhor, para fazer o reino de Cristo aqui, essa obra não é nossa. Nossa obra é outra. A gente perde tempo de fazer a nossa obra de evangelização tentando fazer um reino aqui para Cristo. Sendo que esse reino é falível. A gente está tentando fazer com que sistemas humanos funcionem para o reino de Deus. Muito cuidado com isso, cristão. Muito cuidado com isso, cristão brasileiro. Nosso reino não é aqui. E aí ele vai falar, em especial é um livro de exaltação também. Por quê? Porque Cristo é superior a tudo e a todos. Ele é a essência. E aí no grupo, eu pus para vocês a primeira foto, depois que aparece aí a foto do livro, eu pus o primeiro quadro, né? Um quadro que tem uma foto lá com o esqueminha, a superioridade de Cristo. Então a gente tem lá no capítulo 1, em que o autor de Hebreus vai tratar sobre a superioridade de Cristo entre os profetas. Então, no aspecto humano de Cristo, na visão humana que Cristo foi homem, nessa visão humana ele é superior aos profetas, porque quem eram os homens que ditavam, e os homens que eram seguidos, eram profetas, eram aquelas pessoas que traziam a visão de Deus para a nação. Então Cristo é superior ainda a eles. Então ele vai falar sobre 7 afirmações do caráter de Jesus que determinam e que indicam sua superioridade aos profetas. No capítulo 1, versículo 1 ao 3, o autor de Hebreus já vai falar disso. Então ele vai falar no versículo 2 que ele é herdeiro de todas as coisas e criador. No versículo 3 ele vai falar que Cristo é o resplendor da glória de Deus e que também é a representação exata do ser de Deus. Aí no versículo 3 também fala que ele é o sustentador de todas as coisas, que ele é o Salvador e que ele é o Senhor exaltado. Então ele não é um simples profeta. Porque os judeus mais tranquilos ou os judeus mais flexíveis ainda tratavam Cristo como um profeta. Mas aí Paulo vai lembrá-los de que ele é superior a isso. Ele não é só um profeta. Tá? Mas vão ter aqueles, não necessariamente judeus, que vão tratar Jesus como um ser de luz. E tem um monte de religião hoje, um monte de gente aí que tá batendo de porta em porta, que tem Jesus como um ser de luz, ou um ser da criação especial, maior do que os outros seres da criação, e não como criador. E aí a gente tem também nesse capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11, onde o autor de Hebreus vai tratar dessas características que diferem Jesus de um anjo. Então, quando alguém bater na sua porta para falar que Jesus é criatura, é a primazia, o primeiro que Deus criou, o mais especial de todos, você tem aí Hebreus, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11, para mostrar, até na Bíblia que essa pessoa carrega, que não é assim, não. Então, o que a gente tem lá? Salmos 2, 7, que vai falar sobre as citações. O que Deus nos ensina em Salmos 2, 7, a gente vai ver lá no versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus. O que está em 2 Samuel 7, 14, que fala da superioridade, que apontam para as características de Jesus lá no Antigo Testamento, a gente vai ver lá em 2 Samuel 7,4, que está no versículo 3, e assim por diante, tá? Porque senão a gente se demora muito aqui, e esse quadro tá aí no grupo, você pode olhar lá dentro daquelas fotos, tá? A superioridade de Cristo. E aí a gente tem esse paralelo.
tá ok? Desse primeiro capítulo de Hebreus. É um destaque aqui que eu queria fazer com vocês, tá? Então, além desses cristãos que são novos na fé, hebreus cristãos que estão lá naquele... Ele também vai falar, vai ter uma palavra específica para aqueles que estão lá dentro e não firmam o pé. Sabe? Aquele tipo de crente 007, que ninguém sabe que ele é crente, ele fica na moita. Então, é um incentivo para que as pessoas assumam a Jesus como Senhor e o porquê da importância dessa tomada de decisão. Eu tinha deixado aqui grifado um trechinho, tá? Mas eu acabei já falando desse trecho aqui na minha fala, então eu não vou ler não, tá? Tinha deixado lá caso a gente fosse necessário. E aí a gente vai para o primeiro livro do Novo Testamento escrito, que é a Carta de Tiago. Esse Tiago não é o irmão de João, que é discípulo. Pedro, Tiago, João no barquinho, lembra? Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é esse Tiago, tá? Esse Tiago aqui é o menor, tá? E aí ele não é apóstolo, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se apresenta na carta dele, Tiago 1:1, como apóstolo, mas como servo do Senhor Jesus Cristo. Ela foi escrita entre 45 e 50, sendo a primeira escrita que a gente tem aí, do Novo Testamento, ela é a primeira a ser escrita. E se você está chegando novo, você pergunta, mas por que não está lá em primeiro lugar no Novo Testamento? Porque a ordem da Bíblia não é cronológica. Tem livro que está escrito primeiro, que vem lá para o meio, a Bíblia está organizada por temas, por compêndios. Bíblia significa biblioteca. Imagina que você tem uma estante na sua casa de livros. Aí você vai organizar de que forma? Então, para aqueles que organizaram o cânon bíblico, a escolha da ordem foi para facilitar a leitura e o estudo. Então, eles fizeram tanto as divisões, capítulos e versículos, e eles também introduziram a organização. E não foi uma escolha cronológica, tá? A escolha aí foi por ordem de temas. Por isso que a gente tem os evangelhos, aí vem as cartas, o livro histórico, e depois as cartas paulinas e agora as cartas gerais, tá? Então deixaram as cartas de Paulo todas organizadas antes de começar outras cartas, tá bom? E não em ordem cronológica, tá certo? Então vamos lá. Aí, onde foi escrita essa carta? Foi escrita em Jerusalém, porque lá Tiago viveu, lá ele foi líder, lá o seu ministério aconteceu, tá bom? O que a gente tem aqui de propósito? O livro de Tiago se dirige aqui o autor do estudo coloca o termo que eu falei para vocês, cristãos judeus, que é um paradoxo, tá? Eu usaria o termo hebreus cristãos, tá? Ou cristãos hebreus, tá certo? Dispersos entre todas as nações. A igreja começou em Jerusalém. Nesse tempo aqui, a primeira geração da igreja, tá? Bem no comecinho, ó, Jesus morre 33 anos, então a gente está em 33 depois de Cristo. A igreja aqui, 45, tinha uns 15, 12 anos, tá? Então, bem no comecinho, a primeira geração da igreja. E aí, o que a gente tem? A gente tem ali um comecinho de perseguição dos líderes religiosos. Aqui, muito provavelmente, a questão do martírio de Estevão, e aí a coisa começa a ficar mais ferrenha, é quando as cartas são dadas pelos líderes das sinagogas, que eles podem prender os cristãos que entrarem nas sinagogas, tá bom? E aí vai ter esse problema aqui. E aí é disso que vai se falar. Esses cristãos começam a ser dispersos por várias localidades do mundo, mas eles continuam pregando o evangelho. Então Tiago vai escrever e mandar uma carta para esses. Então não tem um destino geográfico, mas era para esses judeus, tá bom? Ex-judeus, que tinham se convertido ao cristianismo. Então esses hebreus cristãos. O que tem na carta de Tiago? Grifa aqui para mim.
com ensinos práticos e éticos sobre as boas obras e a conduta do crente. As mensagens da carta são, vamos lá, vamos grifar? Necessidade de se controlar a língua. O perigo de bajular os ricos. Necessidade de demonstrar a fé através das obras e pelo modo de vida. Então, esses são os ensinos. Então, a carta de Tiago é bem específica. Ela é de uma leitura rápida, porque ela é muito clara, ela não é uma doutrina profunda, e aqui eu quero deixar um conhecimento aqui para você, uma curiosidade, tá? A discussão do cânon bíblico, ela durou muito tempo, gente, séculos, para que se fosse atestado, de fato, o que seria o cânon bíblico. Houve um momento, e aí tem um personagem que a gente conhece muito responsável, por isso que eu te falo, os equívocos podem acontecer com qualquer pessoa, você não pode jogar fora a obra de um autor, que nem aqui, eu não vou jogar esse estudo fora, porque o autor do estudo usa o termo cristão-judeu, seria infantilidade minha, irmãos, porque o conteúdo tá muito bom. Tem uma vasta gama aqui de coisas pra gente aprender. Não dá pra pegar tudo e jogar fora. A gente tem que fazer dissociações. É igual eu te falei. Esse pastor que eu falei pra vocês, ele é uma bênção. Não é porque ele falou que é errado tomar a Santa Ceia em casa, porque tá com a pandemia, não pode fazer na igreja, que eu vou jogar tudo que ele já falou fora. Cuidado. Porque a ideia dele sempre é levar as pessoas para uma sã doutrina. Às vezes ele tem um zelo exacerbado. Então aqui tem um dado histórico para você. Martim Lutero era contra a permanência da carta de Tiago no cânon bíblico. Ele foi, obviamente, vencido pela maioria quando isso foi rediscutido na Reforma Protestante, né? A questão dos textos bíblicos, porque a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela fez um compêndio ali de apócrifos, né, que você já conhece, Macabeu, Judite, aquela coisa toda. Quem tem uma Bíblia católica sabe, e comparar com a Bíblia que os evangélicos usam, vai ver que tem mais livros, a Bíblia Católica Apostólica Romana, do que a Bíblia evangélica. Porque eles foram colocados muito tempo antes ali da reforma, os livros foram acrescentados. Quem acrescentou, tá? Já falava que esses apócrifos eram livros que eram um compêndio, ou eram livros interessantes do ponto de vista histórico, eram livros interessantes do ponto de vista de histórias que eles traziam. Eram livros históricos importantes para a igreja, mas, tá? Deuterocanônicos, ou seja, não eram canônicos, mas eram históricos e interessantes, compêndios interessantes para acompanhar os canônicos. Eles estão lá, mesmo na Bíblia Católica, sob esse estigma de serem deuterocanônicos e não canônicos. E aí foi rediscutido, foram tirados os livros deuterocanônicos da Bíblia cristã protestante. E aí foi uma discussão que foi feita, e Martinho Lutero chamava a carta de Tiago de carta de palha. A gente tem que entender que Martinho Lutero era um professor universitário, né? Ele era um doutor, ele ensinava teologia, então ele tinha um conhecimento profundo. Talvez a simplicidade, porque a gente vai ver aqui no estudo, a fala de Tiago, a pegada da carta, da literatura, da forma de escrita de Tiago, ela é muito parecida com Provérbios, são conselhos práticos. É um tipo de escrita mais leve, mais suave, então não tinha aquele aprofundamento, porque Tiago está escrevendo para uma pessoa que já tem uma profundidade teológica, ele só quer fazer uma para. Então ele não tem a preocupação de ser profundo, né? Essas pessoas tinham conhecimento da Bíblia até então aceita, que era o Antigo Testamento.
ele já tinha uma base profunda teológica. Então Tiago quer trazer uma dinâmica para esse conhecimento. Como é que esse conhecimento auxilia na vida das pessoas? Então, para nossa uma curiosidade histórica, e ela ficou no cânon porque o irmão do Senhor, né? Tiago é irmão do Senhor, meio irmão de Cristo, né? Filho de Maria e José. Ele era uma testemunha ocular, né? Ele foi um líder reconhecido por todos os apóstolos, irmãos. Né? Embora ele não fosse dos 12 apóstolos, embora a gente veja, na verdade, ele aparecendo ali entre os apóstolos, mas depois da ressurreição de Jesus, a gente não pode dizer que ele só se converteu depois, mas a pessoa dele aparece ali. Antes ele aparece lá em Mateus, em Marcos, como Tiago menor. Mas a gente não vê ele ali influente entre os discípulos. E aí a gente fala assim, ele foi um líder em Jerusalém, ele sofreu, ele bateu de frente, ele foi um mediador, era uma pessoa com uma conduta exemplar. E aí foi vencido pelo testemunho, a importância histórica de Tiago, né? Mas como aí curiosidade histórica, quase que esse livro não entra, né? Esse Martinho Lutero, para você ver como a igreja que é da Reforma, ela tinha critérios muito bem estabelecidos, né? E se preocupou bastante de fazer valer aquilo que foi sua proposta das 5 solas. A gente vai falar muito disso mais no final do mês, porque esse é o mês que a gente comemora a Reforma Protestante. Pode ter certeza que vai ter estudo sobre isso aqui, porque eu sou uma das pessoas que amam comemorar a Reforma Protestante. E ela é no mês de outubro, principalmente porque ela é um embate histórico com relação a Dia das Bruxas e tudo mais. E eu sempre falo isso, né? Ao invés de comprar uma fantasia para o seu filho participar na escola, e esse ano não vai ter porque as crianças não estão na escola, né? Invista no seu filho, você que é crente, ele conhecer a história da sua igreja. Então, outubro não é mês das bruxas. Outubro é um mês importantíssimo da Reforma Protestante. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem, continuando o estudo, que existe muita proximidade entre o ensino de Tiago e os ensinos de Jesus. Isso é uma coisa muito legal também para a gente aprender aqui. Principalmente com o Sermão da Montanha, lá de Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Tiago, no livro de Tiago a gente vai ver muitos vestígios verbais, é o que o autor do estudo vai falar aqui. Há mais vestígios verbais da doutrina do Senhor nessa carta do que todo o resto das epístolas combinadas. Pega todas as outras cartas do Novo Testamento, vai ter mais vestígio do que Jesus falou, dos discursos mesmo ali, quase uma cópia dos discursos, uma transcrição dos discursos de Jesus aqui em Tiago, do que nas outras todas, você pega todas as outras. Porque as outras, na verdade, são um desdobramento dos ensinos de Jesus. Então, nós vamos falar da história, dos desdobramentos do conhecimento que se deu, ou uma extensão, e isso é completamente compreensível, porque o próprio Cristo falou que aqueles que crescem fariam coisas ainda maiores. Essa graça foi dada principalmente ao apóstolo Paulo, que não foi testemunha ocular, né, mas foi chamada pelo próprio Cristo a caminho de Damasco, e foi ministrado pelo Espírito Santo para ensinar as doutrinas mais profundas agora do Evangelho. Mas Tiago vem trazer bastante desse conteúdo, desse vocabulário. Então, quando você lê Tiago, você está lendo trechos importantes, não é que ele tem essa ideia, vou pegar esse trecho e vou colocar aqui, mas você vê muito da marca verbal, do falar de Jesus aqui na carta de Tiago. Isso é muito legal. Essas alusões indicam uma associação próxima entre Tiago e Jesus. Então a gente não sabe dizer em que momento Tiago começou a seguir. Ele podia ser um daqueles tantos que seguiam, sem necessariamente ser um apóstolo, mas um seguidor, porque a gente sabia que tinha lá um grupo de cerca de 150 pessoas que seguiam a Jesus de forma mais próxima, tá? E aqui Tiago vai falar muito sobre a fé em ação. Então ele vai fazer um contraste muito interessante entre fé viva e fé morta.
E aí a gente vai, como eu falei para vocês, vai ter muito daquela característica de escrita, muito da característica literária de Provérbios, de ser muito direto, de ser muito aconselhador a carta de Tiago. Então a leitura é muito tranquila. E aí eu coloquei para vocês uma das imagens maiores aqui do grupo. Você vai ver aqui no grupo da Escola Bíblica uma foto com Tiago e o Sermão da Montanha. Lembra que eu acabei de falar muito do que está escrito na carta de Tiago? Você vai ver do discurso, porque é uma transcrição que os autores fizeram ali em Mateus, né? Que ele fez do Sermão da Montanha. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus é onde está o Sermão da Montanha. Um dos textos mais sublimes e áureos de toda a Bíblia. É uma carta, um documento que foi feito para a igreja de conduta. Isso é muito sério, muito, muito, muito importante, porque ali é que a gente vai ver como é que as obras e a nossa conduta vão fazer com que a nossa fé seja testemunhada entre as pessoas. Então a gente tem ali, de Tiago 1 até Tiago 5, os trechos do Sermão da Montanha. Olha, essa tabela aí tá sensacional. Então você vai olhar depois aí nas imagens. A gente tem aí, né, que eu publiquei no dia de hoje, antes de começar a aula, nós temos lá uma publicação que eu fiz. Começa lá com, para quem chegou agora, começa lá com essa imagem. Você vai ver a foto da capa aqui do Manual Bíblico, que é daqui que tirei essa foto, e a foto dessa página, da página 530 desse livro, que é essa tabela. Gente, é muito legal para estudar. Você vai pegar os trechos de Tiago 1, 2, então você vai pegar o livro de Tiago, vai pegar o livro de Mateus, você vai pegar a Bíblia do celular, a sua Bíblia impressa, ou 2 Bíblias, e aí você vai passar essa semana, estudando. Então a tarefa é essa aí, depois eu vou marcar lá. Olha aqui a tarefa, gente. Vamos pegar essa tabela e vamos durante a semana fazendo essa leitura, né? Pra gente ver as características do discurso de Jesus no livro de Tiago, e que são impressões daquilo que ele aprendeu lá com o Sermão da Montanha, tá? Então vamos lá. E aí a gente vai agora ver 1º e 2 Pedro. Então a gente vai ver 1º e 2 Pedro, e no domingo que vem a gente vê as 4 últimas, 1ª, 2ª, 3ª, a João e Judas, tá bom? Que a gente vai passar um tempinho aqui. Tem umas coisas aqui sobre João muito legais, que aí eu queria trocar essa ideia com vocês. E a gente tem que ter tempo, tá? Você fala assim, meu Deus, 2 horas não é tempo? Mas é muita coisa boa, então não dá pra falar correndo, não. A gente quer se inspirar aqui. E tem uma outra, deixa eu ver se eu pus aqui. Tem uma outra coisa muito interessante aqui do livro de Tiago, que fala sobre essa questão de fé viva, tá? E aí ele vai falar sobre algumas características, porque assim, fé viva, aí a gente fala assim, a fé sem obras. Mas eu quero fazer aqui um paralelo com você, interessante. Qualquer coisa a gente faz assim, a gente para aqui em Tiago e a gente vê as outras no domingo que vem. Eu acho isso muito importante. Eu queria que você pegasse aí, abrisse sua Bíblia em Tiago. Eu queria que você visse alguns aspectos comigo, porque é um pouquinho polêmico essa questão da fé sem obras é morta, né? Porque muita gente baseia a sua salvação na execução de obras. Aí a gente tem aí a palavra obras. Nós já estudamos o livro de Tiago, mas alguns aqui de vocês não participaram desse estudo mesmo, aprofundar sobre o livro de Tiago, para a gente ver qual é a raiz da palavra obras que está aí, com a questão de manifestação de fé, de fruto, obras, fruto. O que ele está falando assim, se a sua fé não dá fruto no seu caráter, ela é morta. Não é só sobre fazer coisas boas, não é só sobre ter boas obras. Um crente tem boas obras, gente. Um crente ajuda as pessoas, um crente auxilia os necessitados, um crente socorre as viúvas, porque a própria palavra diz que a verdadeira prática da religião é com relação ao socorro aos órfãos e viúvas, que eram as pessoas que não tinham condições financeiras. Então fala sobre você despender bens e suas posses em relação a isso. E, gente, ninguém está discutindo
a questão de posses aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Porque era costume da igreja primitiva ter tudo em comum. Leia Atos e você vai ver que as pessoas vendiam posses, que as pessoas dividiam bens, que as pessoas faziam uma série de coisas lá. Como atitudes. Então, você não tinha uma doutrina sobre a prática porque para eles era um prazer. E, na verdade, era isso que atraía muitas pessoas para a igreja. Ver a forma como eles se tratavam enquanto comunidade. Então, a vida em comunidade, que não é só viver em grupo, mas é com o grupo que deveria ser o nosso alvo de igreja. Lembra que eu falei? Hoje nós estamos levantando uma bandeira da igreja ser igreja, para a gente resgatar o conhecimento de Cristo, mas a gente resgatar aquilo que é primordial, daquilo que ele veio estabelecer sobre a terra. Se a gente soubesse a grandeza do que é ser igreja, se a gente tivesse ideia, se a gente fizesse menção da maravilha que está nas nossas mãos, do chamado que chegou até nós, o privilégio de ter nascido nessa geração, a gente deixava qualquer coisa para ser igreja. Qualquer coisa. Sejam crenças interiores, sejam crenças exteriores, sejam os formatos que estão aí na Terra. Hoje eu vejo um movimento muito forte e que tem uma série de argumentos, que é o movimento dos desigrejados. Eu posso servir a Deus fora de uma igreja. Eu posso servir a Deus na minha casa, com a minha família, sem necessariamente viver numa sociedade, né? E isso é muito sério. Você sabe por quê? Porque nós estamos vivendo fora de um padrão que Jesus fez tudo para que a gente vivesse. Pelo simples fato, e muito dos grandes argumentos são das decepções que nós vivemos dentro das comunidades. Mas, gente, nós decepcionamos a nós mesmos muitas vezes. Quantas vezes nós vamos para fora de conceitos que nós aprendemos? Nós não somos a perfeição que a gente julga e espera dentro das igrejas, e isso faz muitas vezes o discurso dos desigrejados assim bastante demagogo. Por quê? Porque eles estão apontando coisas que eles mesmos não conseguem viver. E isso se aproxima muito do discurso dos fariseus, das pessoas que tinham a razão e o conhecimento. Eu tenho uma série de argumentos bíblicos para falar para você do fato de eu ser desigrejado, eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Entretanto, o peso que se coloca nem eles mesmos podem viver. Ninguém pode viver debaixo ou na perfeição que exige das pessoas. Isso seria um argumento muito forte para você tirar da boca de qualquer desigrejado. Mas nós não estamos aqui militando para lutar contra ninguém, não, tá bom? Mas é uma prática verdadeira. Não é ser contra a corrente, é ser antibíblico. Nós somos chamados para viver em sociedade. E a gente precisa preservar isso. Então você vai abrir Tiago, capítulo 1, tá? Nós estamos falando sobre fé viva, um contraponto à fé morta. Então, Tiago quer que os seus leitores demonstrem em sua vida as qualidades de uma fé viva. Tal fé viva é mais do que meramente conhecimento e consentimento. Olha, eu sei, eu entendo das doutrinas bíblicas, olha, isso daqui, mas inclui uma verdadeira confiança e persevera e obedece a Deus. Então, é sobre isso que eu estou falando. Por que eu permaneço? Por que eu estou? Eu estou em obediência a Deus. Mesmo quando eu não aceito uma porção de coisas, mas eu estou em obediência a Deus porque eu entendo que a fé é viva. E outra, a obra do fruto não é minha. Não é do meu líder. O fruto do Espírito. O fruto é do Espírito. Nós estamos falando aqui várias aulas. Eu tenho certeza que há um propósito nisso. Quem frutifica a fé em nós, quem gera a fé em nós e quem nos faz viver essa vida de fé é o Espírito. Então, nosso esforço não é só em ter... Por isso que ele fala aqui de conhecimento e consentimento. Porque não flui, a vida em Deus não flui do que você conhece sobre a Bíblia e também daquilo que você aceita na Bíblia. A vida em Deus flui da sua comunhão com o Espírito Santo. É um passinho miudinho? Você se sente inconstante? É porque sua comunhão é pequena. É porque está frágil. Onde você tem que fortalecer? A sua comunhão.
a sua vivência no Espírito Santo é que vai moldar a sua vivência em Deus. Viva mais no Espírito Santo. E subjugue mais a ação dele, as coisas que você quer mudar no seu interior. Você vai enfiar a cara em ler tudo isso daqui. Você vai ouvir essa mensagem todos os dias, 2 vezes por dia. Isso não vai mudar você. Porque essa obra não é minha, não é sua, não é do seu esforço. Essa obra é do Espírito Santo. E Tiago não vem se contrapor aqui o ensino de Paulo depois que a salvação é pela fé. Quando ele está falando de obras, ele não está falando da ação humana, mas ele está falando de um fruto que nasce e que é visto exteriormente de uma obra que é feita interiormente pelo Espírito. Então vamos lá. E aí ele vai falar sobre algumas coisas importantes, por exemplo, em obedecer e perseverar. Porque a vida cristã, ela tem a ver com algumas coisas pelas quais eu tenho que passar. Então, obras no sentido de desenvolvimento é a característica histórica, a vivência da nossa vida. E as nossas vivências, elas vão ser diversas. Então, Tiago vai falar, por exemplo, da vivência da provação. No capítulo 1, versículo 2 e 3, ele vai falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, o que é que a provação produz em mim? Aí é que tá. Eu preciso vivenciar experiências para que esse fruto venha. É na vivência da provação que a paciência vem. E aí ele vai falar no versículo 3, pois vocês sabem que a perseverança ou paciência, ou seja, se manter onde está sem retroceder, né? Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É quando aquilo que você fala é provado para ver se você vive de fato o que você fala, que isso produz a perseverança em você. Então, eu preciso viver os princípios que eu falo. Lembra que eu falei aqui no começo desse estudo que a gente ia ver nessas cartas que é necessário que seja produzido no meu coração e na minha atitude cotidiana algo que antecede o que eu falo? Abrir a boca para falar do Evangelho vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer para falar de Jesus a alguém, porque a minha vida, a minha matéria de vida, o meu conteúdo de cotidiano, de história de vida, vai falar mais alto do que a minha voz. Por isso que alguns teólogos falam uma frase conhecida de muitos de nós, de muitos púlpitos, né? Seja a Bíblia que muitos não vão ler, né? Viva, para que quando você falar, aquilo seja testemunho e não testemunho. E aí a gente está falando sobre de que forma, né? Descrito como, essa fé viva descrita como sem duvidar. Aí presta atenção nesse elemento. Olha lá o versículo 6 e o 8, aí do capítulo 1. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, porque ele está falando aqui da sabedoria, do discernimento. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu não sei como agir nessa situação. Aquela coisa, no meu lugar que Jesus faria, não faço ideia. Então, o que o líder aqui, Tiago, está falando? Peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Será que Deus não tem uma resposta? Será que Deus não tem uma direção de como você deve agir? E muito mais do que isso, você sabe que muitas vezes acontece, irmãos, eu falo isso em humildade por direção do Espírito Santo. A gente sabe o que Deus pensa, mas alguma coisa leva a gente a agir diferente porque a gente acha que a nossa razão e a combinação dos nossos desejos com o que a gente acha que é melhor é superior àquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Irmão, você já viu o crente tomar a palavra de Deus como derrota na sua vida? É nesse momento que ele sabe que a Bíblia ensina uma coisa, mas ele faz de outra, porque ele quer se sentir bem. Não, mas isso aí, vou só tomar na cabeça com esse negócio, eu vou fazer dessa forma. A gente, olha só que peso, a gente
toma a palavra de Deus como insuficiente na nossa vida, isso é duvidar. Quando você sabe o que a palavra de Deus diz, mas você faz da sua forma porque você acha que você vai ter mais resultado, lucro e benefício, você está duvidando da palavra de Deus. Eu estou duvidando, porque acho que todos nós já caímos nisso. Nós estamos duvidando. Eu sei que a Bíblia ensina, mas eu não aguento. É dúvida. E olha só. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A gente acha que a gente está no controle. Mas quem controla a onda do mar? Nem é o mar, é o vento. Então a gente não está no controle de tudo. É muito fácil, às vezes é prazeroso para nossa carne, para nossa alma ferida, tomar uma decisão segundo o nosso desejo. Mas não vai dar em nada. E aí ele vai encerrar aqui esse trecho. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, ou seja, não vai dar bom fruto, não vai prosperar e você não vai ter boa colheita quando você decide fazer do seu jeito e não como Deus ensina. Por quê? Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Precisamos ter postura. Por quê? Porque quando nós temos essa postura, quando nós escolhemos fazer o que a palavra de Deus diz e deixar na mão dele o controle, o que acontece? Volta aí no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Quando eu escolho fazer conforme o que Deus me ensina, minha oração é respondida. Os frutos vêm. Deixar as coisas na direção de Deus. A gente acha que quando a gente toma o problema para a gente resolver da nossa forma, a gente vai conseguir bons resultados, mas a verdade é que ninguém está no controle. Ou a gente é controlado pelas nossas emoções ou a gente é controlado pelo Espírito. Não há fruto eterno naquilo que a gente faz e resolve sobre as nossas emoções. Muitas vezes é necessário obedecer antes do que fazer a nossa vontade. Você tenha certeza, eu falo isso como testemunho pessoal, que o Senhor vai mostrar aquilo que é o melhor na sua vida. Que Deus vai provar para você que valeu a pena. Você não tem ideia da colheita que vai vir sobre a sua vida de bênção e de vitória quando você escolhe fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quando você escolhe agir como Deus ensina. É tremendo. Também existe uma fé viva descrita como perseverar na provação. No versículo 12 ele fala: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pode parecer derrota manter-se obediente, mas felizes, olha só, feliz é o homem que persevera. Eu vou fazer o que Deus ensina. Mas você está tomando... Olha, quantas pessoas às vezes nem na igreja me aconselharam a não fazer aquilo, porque eu ia estar jogando fora, porque eu ia estar perdendo. Irmãos, nunca perdi. Eu perdi às vezes que eu fiz as coisas. Eu fiz, teve momentos que eu fiz do meu jeito. Aí eu perdi. Perfeito eu não sou. Não estou falando isso como quem é perfeito, tá? Como quem está aprendendo junto. Mas aí ele fala sobre, no mesmo versículo... resulta em vida eterna. Não é sobrevida. Muitas pessoas estão aí sobrevivendo, mas não estão vivendo. Você sabe o que significa essa diferença dessa expressão, né? Tem um monte de gente que sobrevive, eu vivo. Então, você está vivendo. Então, esse é o resultado, o fruto da obediência a Deus. E depois ele vai falar sobre a fé mais do que apenas crer em Deus. Que tem essa diferença. Vai lá no capítulo 2, o versículo 19 e o versículo 20. Ele fala assim, ó. Você crê que existe um só Deus? Porque a gente encontra um monte de pessoas. Eu acredito em Deus. Deus vai fazer, olha, e estão orando para Deus curar a Covid, acabar a pandemia. Eu acredito em Deus, Deus é bom. Legal, olha só. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Porque crer em Deus e não viver o que ele fala é inútil. Qual é o resultado disso?
A fé só é aperfeiçoada por obras. A fé só é aperfeiçoada quando ela é testemunhada pelas pessoas na sua vida cotidiana, ali na fila do mercado, na fila do banco, a hora que você está esperando no consultório, que o médico está atrasadíssimo, né? Na hora que a gente está lá tentando resolver um problema que deu no banco, que a gente tem, ou com a conta disso, ou com a conta daquilo. Na hora que você tem que acertar uma coisa com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, com seus empregadores, com seus empregados, nessa hora, você crê em Deus, eu sou um servo de Deus. Eu tenho lá uma cruz, tem uma camiseta gospel, toca um louvor no seu trabalho, mas que legal, é bom. Só que até os demônios acreditam nisso. Eles acreditam que Deus existe, eles sabem que Deus existe, eles dizem que Deus existe, mas isso não faz deles anjos. Não faz deles adoradores. Eles sabem, mas isso não tem nenhum resultado prático na vida deles. Por isso que ele colocou aqui um elemento bem adverso. Ele já joga assim, demônios, né? Por quê? Olha lá o versículo 22. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, né? É o 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Elas andam juntas. O que você fala e o que você faz tem que estar junto. Aquilo que você fala é aperfeiçoado quando você vive. E aí, por fim, aqui no quadrinho, acreditar em Deus, né? A sua fé é viva, a sua fé dá fruto quando você acredita em Deus. O que é esse acreditar? Eu acabei antecipando aqui. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Quando a gente está entendendo aqui, tá? A justificação pela fé que Paulo vai falar depois, vai explicar a nossa doutrina de salvação pela fé. Mas quando ele está falando disso, ele está falando assim: Abraão creu em Deus, mas ele viveu a vida dele debaixo daquilo que ele acreditava. Ele moldou a vida dele no que ele acreditava. É disso que Tiago está falando. Essa justificação de Abraão, e Abraão não conhecia a graça, Abraão foi justificado porque viveu segundo a promessa, viveu segundo a fé que professava, viveu em obediência ao Deus que ele amava. Então ele está falando assim, ó, a pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não é de falar Jesus Cristo é o Senhor, é de viver com Ele sendo o Senhor da sua vida. É isso que mostra que você é um justificado, que você vive, tá? É essa justiça de Deus que vai ser creditada na sua vida quando você vive. Abraão seria só mais um se ele não tivesse vivido aquilo que ele depositou a confiança. Não, eu vou viver nesse caminho. Então é aquilo que a gente fala de alinhamento de conduta. Se a sua conduta não é alinhada pela palavra, você tem pouquíssimo proveito, a não ser cultural, de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Tudo aquilo que você vê nas pregações, nos louvores, nos cultos que você participa e assiste hoje pela TV, ou mesmo escolas bíblicas como essa, esses estudos pouco têm valor, pouco tem proveito para você. Tem valor porque é um conhecimento que você vai ter. Você vai acreditar aí na sua cabecinha cultura, mas não vai ter crescimento para você, porque é preciso ser vivido. Então fica aí a tarefinha da gente fazer essa correspondência do livro de Tiago e com o livro aqui de Mateus, né, os capítulos. A gente vai orar agora, encerrando a nossa escola, que já demos nosso horário. No domingo que vem a gente vai continuar com as quartas gerais. Se for necessário, a gente faz 3 domingos, não tem problema. Nós não estamos com pressa. Se Jesus voltar antes disso, a gente vai ser levado com o nosso Senhor, Ele vai vir nos buscar. Deus vai, de toda forma, ministrar no nosso coração essa semana. A gente não está com pressa, nós temos tempo.
vamos estudar, vamos aprender e vamos ministrar. Então, eu agradeço a vida de cada um de vocês, tá? Aqui bastante gente participou aqui, mandou mensagenzinhas. Estou acenando aqui de volta a vocês agora. Depois vou deixar uma curtida aí nos comentários, né? Muito obrigada. Se você não acenou, nem curtiu, nem, né? Mas não tem problema, você passou por aqui. Eu vi já várias cabecinhas aí aparecendo. Louvado seja Deus por isso. Pela vida dos irmãos que chegaram, né, no grupo. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar. Que você tenha uma semana abençoada. Que embora o calor exterior esteja assim, né, de fazer derreter, que seu coração esteja refrigerado pela palavra de Deus. Vamos viver aquilo que falamos. Vamos viver para que a gente possa testemunhar quando resolver falar. Vamos viver para que a gente possa testemunhar no momento em que resolvermos falar. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos nesse domingo por Tua palavra preciosa e poderosa. Abençoa a vida de cada irmão que se dedicou a preparar esses estudos, ó Deus, e fazê-los num compêndio, né? Designá-los aqui, escrevê-los e poder compartilhar isso. Obrigada, Senhor, pelo compartilhamento desses conhecimentos. Que toda essa cultura, Senhor, ela seja movida pelo Teu Espírito Santo para um único propósito, que é o de acrescentar valor no nosso coração e esse valor gerar vida em Deus. Nos inspirar a viver, Senhor, plenamente como os nossos irmãos que nos antecederam viveram e dedicaram as suas vidas à Tua palavra, a cumprir os Teus propósitos. Muito obrigada, Senhor, que o nosso coração, Senhor, seja voltado ao trono da graça e ali, Senhor, nós possamos olhar a Cristo, Senhor, autor e consumador da nossa fé, nos apegar na sua pessoa, na sua obra redentora e deitar em paz, sabendo que tudo isso que estamos passando nada mais é, Senhor, não é nem um resquício, não é nem uma vírgula da grandiosidade da glória que será revelada em nós. E que nós possamos passar por todas as fases que precisamos passar, com alegria, com devoção, Senhor. E que naqueles momentos de fraqueza, Teu Espírito Santo venha com a lavagem regeneradora, venha com poder, com unção, trazer refrigério à nossa alma. Que nós possamos ter uma vida, uma comunhão no Espírito que venha trazer vida, gerar vida, reacender, Senhor, nosso coração, nossa espiritualidade, nos trazer de volta, Senhor, para aquele momento que naquele lugar em que nós paramos, que nós tropeçamos, que nós desanimamos, ali o Senhor venha trazer a cura, seja liberado perdão, seja liberado renovo, seja liberado graça, Senhor, no coração e na vida de cada um. E que nada, Senhor, possa impedir nenhum dos ouvidos, dos corações, dos olhos que estão participando nesse momento, que nada seja mais precioso para nós do que a Tua presença. Que a gente não troque a Sua presença por um rancor, por uma mágoa, por uma tristeza, que a gente abra mão disso tudo e deixe, Senhor, com que o perdão seja revelado. Senhor, que aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, um texto maravilhoso para renovar a nossa fé, que nada nos separe do amor de Cristo, do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nem profundidade, nem altura, nem provação, nem fome, nem nudez, nem peste, nem doença, nada nos separe do Teu amor. Que nós possamos estar firmes, ó Deus, e que gere, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, uma fé robusta na Tua igreja, para que essa igreja entenda o tempo que vive, possa ser uma bênção e um canal de Deus como esperança, mas que primeiramente a gente viva essa fé, que falar seja um dos últimos recursos, mas o nosso viver, o nosso caminhar, o nosso sentir, os relacionamentos nossos possam transparecer a grande obra do Espírito Santo em nós. Que isso possa inspirar os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que se relacionam conosco e que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, que elas olhem para nós e elas falem: eu quero essa experiência, eu quero esse Cristo, eu quero essa mesma experiência de regeneração, de transformação dessa pessoa. Oh Espírito Santo, só o Senhor pode nos fazer instrumentos nesse tempo, só o Senhor pode fazer isso. Nossa força é falha, limitada, mas nós queremos nos render a Ti, Espírito Santo, pedir que o Senhor nos tome pelas Tuas mãos e nos ensina constante, diariamente, a cada instante, a viver em Ti. Estamos debaixo, Senhor, das Tuas asas. Nos cuida ali, Senhor.
e nos ensina todas as coisas. Nós te pedimos em nome de Jesus e que cada irmão seja abençoado, que teu Espírito Santo possa prosperar a vida de cada irmão. São irmãos de várias igrejas, abençoa a comunidade onde eles estão, que eles sejam uma bênção ali, que todo estudo seja uma bênção, que eles cheguem a todas aquelas pessoas que o Senhor quer estabelecer e fortificar e levantar na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, como líderes, ó Deus, trabalhados, experimentados para fazer a tua obra e o teu reino crescer. Nós agradecemos e oramos, ó Deus, com os nossos corações crentes naquilo que o Senhor é poderoso para fazer hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua semana. Até mais.